Ok, pessoal, vamos ahora a estudar o sinal da função cosseno. Já havíamos visto o comportamento do gráfico da função cosseno mediante esta apresentação. Vimos que no primeiro quadrante o gráfico, os valores da função cosseno de x são positivos. Eles admitem valores entre 0 e 1, certo? Quando o arco está no segundo quadrante, repare que cosseno de x é negativo. Na verdade, oscila entre menos 1 e 0. Quando o arco está no terceiro quadrante, o cosseno de x continua sendo negativo e ele atinge valores entre menos 1 e 0. E finalmente, quando o arco está no quarto quadrante, certo? O cosseno de x admite valores positivos entre 0 e 1. Ou resumidamente, no primeiro quadrante, cosseno de x é positivo, no segundo quadrante negativo, no terceiro negativo e no quarto é positivo. Analogamente ao caso da função seno, se f de x é igual a cosseno de cx mais d, então o período desta função, né, cujo arco está na forma linear, né, será da forma p igual a 2π sobre o valor absoluto de c. Vejamos o seguinte exemplo. Se x é um número real, então quais são os possíveis valores inteiros de m que satisfacem a relação cosseno de x igual a 3m menos 1 meio? Então sabemos que cosseno de qualquer arco oscila entre menos 1 y 1. Como cosseno de x es igual a 3m sobre 2 menos 1 medio, entonces eso quiere decir que ese valor está entre menos 1 y 1. A ideia é, via operações algébricas, via adição, subtração, multiplicação, divisão, vamos a tornar esta expressão apenas em m, porque queremos saber os valores possíveis de m. Então, a primeira coisa para tornar esta expressão em m será sumar um meio, certo? Se nós sumamos ou adicionamos um meio, então iremos eliminar esta parcela e apenas ficar 3m sobre 2. De fato, adicionando um meio, temos que 3m sobre 2 estará entre menos 1 meio e 3 meios. E agora, para que esto se torne apenas em m, multiplicamos por 2 tercios. Ou seja, m estará entre menos 1 tercio e 1. Portanto, e como o m é um número inteiro, então m pode ser o 0 ou 1. Vamos agora a estudar as funções do tipo trigonométricas. Então, as funções f e g da forma f de x igual a mais b seno de cx mais d e gx igual a mais b cosseno de cx mais d, onde a, b, c e d são números reais e b e c não nulos, são chamadas funções do tipo trigonométricas. E repare que estas funções, quando a é igual a 0, b é igual a 1, c é igual a 1 e d é igual a 0, vemos que f de x coincide com seno de x e g de x coincide com cosseno de x. Então, vejamos um exemplo de como é que estas funções do tipo trigonométricas, isto é, aquelas funções que estão em termos de coeficientes e em termos de funções trigonométricas como seno ou cosseno, podem ajudar a entender fenômenos que estão presentes na natureza. Fenômenos, sobretudo, onde esté presente certa noção de periodicidade. A variação das marés pode ser modelada de acordo com uma função do tipo h de t igual a vezes seno de 5π sobre 31 vezes t, em que h de t representa a altura da maré em relação ao nível médio do mar, e o coeficiente a é um coeficiente que determina a altura máxima da maré e t é o tempo medido em horas. Em um período de 24 horas e 48 minutos, um dia lunar, as marés altas ocorrem duas vezes. Na fotografia aqui presente, podemos observar a maré baixa na praia Barreiras do Boqueirão, em Japaratinga, Alagoas. Então, vemos como esta função do tipo trigonométrico
o sea, una función que envuelve coeficientes y funciones trigonométricas, ayuda a explicar ciertos fenómenos, en este caso a altura da maré, para saber altura máxima o altura mínima, por ejemplo. Entonces, estas funciones trigonométricas son muy útiles para estudiar fenómenos que están presentes en la naturaleza, sobre todo fenómenos donde exista cierta noción de periodicidad, o sea, cuando la marea sube o desce, sube o desce. Entonces, las funciones de tipo trigonométricas, f de x igual a más b seno de cx más d y de x igual a más b coseno de cx más d, tienen características semejantes con las funciones seno de x y coseno de x. Las coeficientes a, b, c y d están relacionadas a esas características de la siguiente manera. A constante a traslada o gráfico da função valor absoluto de A unidades para cima, se A for positivo, ou para baixo, se A for negativo. A constante A altera, obviamente, a imagem da função. De fato, consideremos aqui a função seno de x. Repare o gráfico da função seno de x representado por esta curva ponteada. Então, se nós adicionamos a esta função seno de x, si adicionamos un coeficiente a positivo, por ejemplo, 1 más seno de x, entonces iremos a obter una función cuyo gráfico, na verdade, é o gráfico da função seno de x, só que deslocada uma unidade para cima. Análogamente, si adicionamos un número negativo, por ejemplo, a igual a menos 1, iremos a obter uma função cuyo gráfico, na verdade, é a função seno de x deslocada para baixo, uma unidade. Obviamente, para cada função, as imagens ficam alteradas. A constante b amplia verticalmente o gráfico da função, se o valor absoluto de b for maior que 1, e comprime verticalmente se o valor absoluto de b é menor que 1. E, obviamente, a constante b altera a imagem da função. De fato, consideremos la función coseno de x, cuyo gráfico está representado por esta curva ponteada. Y repare que si nos multiplicamos coseno de x por un número real b, cuyo valor absoluto sea mayor que 1, por ejemplo, menos 2, entonces repare que el gráfico de esa función ela fica ampliada verticalmente, ¿cierto? Compare este gráfico con el gráfico de la función coseno. Análogamente, si nos multiplicamos la función coseno de x por un número b, cuyo valor absoluto es menor que 1, por ejemplo, 1 medio, vemos que el gráfico, en este caso de color vermelho, es igual al gráfico de la función coseno, solo que ella está comprimida verticalmente. En cada caso, a imagen de las funciones fica alterada por causa da mudança deste coeficiente b. A constante c amplia o período da função se o valor absoluto de c for menor que 1 e comprime o período se o valor absoluto de c for maior que 1. E o período estará determinado como 2π sobre valor absoluto de c. De fato, consideramos a função seno de x, cuyo gráfico está representado por esta curva ponteada. Entonces repare que si nos multiplicamos o arco da função seno de x por 2, ou seja, será seno de 2x, então repare que o período, repare que o gráfico da função seno de 2x fica comprimida. Neste caso, o período será π, certo? E se multiplicamos por un número c cuyo valor absoluto es menor que 1, entonces la verdad, por ejemplo, menos 1 medio, entonces la verdad iremos a obter una curva cuyo periodo es mayor, en este caso 4π. Finalmente, a constante c traslada el gráfico de la función en d sobre c unidades. En d sobre c, valor absoluto, unidades para a esquerda si d sobre c es mayor que 0 o para a direita si d sobre c es menor que 0.
Para entender cómo funciona esto, consideremos a función coseno de x, cuyo gráfico está representado por esta curva punteada, ¿cierto? Y ahora consideremos la función coseno de x más pi medios. Repare que la función coseno de x es la parte del punto 0,1, ¿cierto? Aquí no topo. Entonces, si vocês igualan a cero o arco da função cosseno de x mais pi medios, se isto igualan a cero, vocês irão obter x igual a menos pi medios, certo? Isso quer dizer que em x igual a menos pi medios, aí irá começar a função cosseno de x mais pi medios. Ou seja, hemos trasladado o gráfico da função cosseno de x pi medios unidades à esquerda, obtendo este gráfico de cor azul. Análogamente, para la función coseno de x menos pi, igualen aquí o arco igual a 0, tenemos que x igual a pi. Eso quiere decir que en x igual a pi, aquí, irá a comenzar nuestra función coseno. Entonces iremos a obtener el gráfico de la función coseno de x menos pi como siendo el gráfico de esta curva vermelha. Eso quiere decir que tenemos deslocado pi unidades a direita o gráfico da função cosseno de x. Ok, pessoas, vamos a parar aqui por um momento e retornamos em breve.